Boa noite, Alexandre. Boa noite, Thiago. Sejam bem-vindos. Boa noite, Idene Pérez. Idene Pérez. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Oratório Virtual Conversa de Domingo. E nós hoje falaremos do poeta Alfonso de Guimarães Filho. Eu falei a semana passada do gordo e feliz poeta carioca Augusto Friedrich Schmidt, né? Que, por sinal, aqui onde nós moramos, a rua Augusto Friedrich Schmidt está bem próxima, não está longe, né? Então moro na rua moramos numa rua perto da rua que se chama Augusto Friedrich Schmidt. Seriam todos bem-vindos, esperar o pessoal entrar, faremos o Ângelus e depois vamos ler e comentar alguns poemas do Alfonso de Guimarães Filho. O livro é esse aqui, né? Não é tão curtinho assim, né? Só a noite é que amanhece. É um título simples e muito bonito, né? Muito significativo. Ele tem 667 páginas. Então é um livro robusto aí, né? O poeta manteve-se fiel a si mesmo, você não tem desníveis demais, né? E mantém aí uma qualidade de escrita do início ao fim da sua obra. E ele viveu 90 anos, né? Viveu bastante, nasceu em 1918 e morre em 2008. A obra é bem variada, apesar de se manter essa fidelidade a si mesmo, ela é muito variada. É impressionante como ela é variada, né? É um poeta que eu retorno sempre e sempre me encanto com a poesia dele. E também vamos citar alguns críticos, né? Muita gente escreveu sobre a obra dele. Eu separei algumas coisas aqui. O José Guilherme Melchior, né? O Ivan Junqueira, o Alexei Bueno. Então tem um pessoal bom aí que escreveu também sobre ele. Vamos dar um tempo, esperar o pessoal entrar mais um pouco e eu começo. A partir das 18 faremos o Ângelus. Deixa eu mostrando aqui alguns livros. O pessoal sempre pede referência, o que lê em poesia, o que não lê. Pois aqui eu tenho, por exemplo, Boa noite, Antônio. Uma história da poesia brasileira, né? Não é a história, é uma história da poesia brasileira, né? Do Alexei Bueno. É uma boa história. Concorde ou não concorde com ele, não devemos concordar com tudo de um crítico e devemos fazer sempre aquela coisa, ler a obra e pegar nossas impressões e comparar com a do crítico. Claro que o crítico é um super leitor e vai sempre nos ajudar. Boa noite, Isabel. Seja bem-vinda. Ele dá realmente, concordo em alguns pontos e outros não, mas na grande maioria eu concordo com o Alexei, né? Ele pega a poesia brasileira, a poesia chamada discursiva, ou seja, ele não vai pegar os experimentalismos, o concretismo, né? Todos aqueles experimentalismos do final dos anos 50 e início dos 60 no Brasil, que realmente foi bem tumultuada a coisa ali, né? Você tem poesia praxis, a poesia concreta um pouquinho antes ali no final de 50, né? Você tem o poema Processo, é muita gente ali, muita coisa acontecendo, a poesia marginal depois, na década de 70. Mas a chamada poesia discursiva é essa a qual o Alfonso de Guimarães Filho pertence, é essa que o Alexei Bueno, nesse livro aqui, Uma História da Poesia Brasileira, vai se deter, né? Pois, boa noite, Lia Santos Cardoso. E o Alexei é um grande poeta, Alexei Bueno é um grande poeta. Eu conheço praticamente a obra inteira de poesia dele. E ele também tem um cuidado enorme com esse material fotográfico, né? Ele tem mesmo em casa fotos originais dos poetas. Aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês a foto de Alberto de Oliveira. Tá vendo?
poeta parnasiano, né? Ele tem essas fotos raras, então é um trabalho assim de verdadeiro amor, né? Do estudo e também de fotos, de material da família, né? Ele foi guardando, foi colecionando, e realmente é uma foto aqui bem nítida, uma das poucas fotos de Castro Alves, está vendo? Uma bela foto. Boa noite, Janice, seja bem-vinda. Então é um trabalho assim de amor mesmo à literatura brasileira, né? Porque é aquela coisa, se ninguém cuida, desaparece, né? Alguém tem que aqui e ali cuidar, guardar, fazer a crítica, né? Reapresentar novas edições. Porque, por exemplo, essa edição aqui do Alfonso de Guimarães, Filho, né? Essa edição ela está quebrando ao meio, está se soltando, porque é uma edição realmente... Está toda organizadinha, bonitinha, mas no sentido gráfico, de o livro enquanto objeto, deixa um pouco a desejar. Mas tá toda a impressão está boa, né? E é de 2003, né? Então não foi relançada novamente. Seria bom aí fazer um relançamento dessa obra, porque senão desaparece. A Isabel está dizendo: estou internado no Hospital Municipal fazendo exames para cirurgia na vesícula. Peço orações pela recuperação de minha saúde. Muito obrigado. Então, pessoal, Isabel é aqui, Isabel Silva. Eu a conheço pessoalmente, ela frequenta também, às vezes, quando pode, a Capela Nossa Senhora da Vitória, que fica ali no Canela, né, na rua Araújo Pinho, no Antigo Marista. Então, quem puder, nesse momento, rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso e uma Ave Maria. Então, rezaremos agora, antes do Ângelus, para Isabel, um Pai Nosso e uma Ave Maria, pela sua recuperação, pelos seus exames que tem feito, pela pequena cirurgia aí que ela vai fazer, né, que não é nada, é pequena no sentido de o corte pequeno e tal, mas é sempre um risco cirurgia. Então, rezemos um Pai Nosso e uma Ave Maria por Isabel Silva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Isabel, que Deus te proteja, dê tudo certo e você volte logo para casa. Faltam ainda 3 minutos para o Ângelo, vamos esperar mais um pouquinho. E eu vou mostrar mais um livro de crítica, agora do Ivan Junqueira, né? Aqui é uma reunião, Ensaios Escolhidos, volume 1, de Poesias e Poetas. Aqui tem o Ivan, eu não me lembro mais que ano o Ivan morreu, meu Deus. Mas ele já faleceu, foi um grande poeta, tradutor do inglês, do francês e do espanhol, traduziu prosa e poesia. E aqui você tem uma parte de vida inteira dele militando na crítica. Militando aqui no sentido de uma crítica atuante, semanal ou diária, né? Cobre aqui muitos e muitos anos de crítica de poesia. É realmente algo impressionante, né? Então, aqui ele diz ao leitor, né, na introdução desse livro, o livro foi publicado pela editora Girafa, que não existe mais, né, infelizmente não existe mais. Então você tem aqui ensaios que cobrem livros de 1980 até 2000. Né? Então 20 anos de crítica aí, semanal ou diária do Ivan, e ele fez uma seleção aqui. Ele também fala de um dos livros do Alfonso de Guimarães Filho.
Então é isso. Vamos então para o Ângelus e aí começamos a nossa conversa de domingo, que já começou, né? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Bem-vindo, pessoal que está entrando. Thalita, seja bem-vinda, Thalita, boa noite. Patrick e meu querido padre, sua bênção, padre Silmar, que entra como Igreja Antiga da Sé, que é padre, também é poeta e um grande estudioso, leitor de literatura e poesia. Então, gente, eu vou começar, ler e comentar. Só a noite é que amanhece. Só esse título já é uma maravilha, né? A Mariana também, irmã Mariana. Boa noite, Mariana, seja bem-vinda. Esse título já é um machado. Eu vou passar ligeiramente aqui pelo sumário, para vocês terem uma ideia. O livro tem mais de 600 páginas, né? Não é um livro magrinho, é um livro robusto. Só que aqui é uma seleção muito bem feita, e às vezes livros inteiros, poemas escolhidos de versos esparsos, do Alfonso de Guimarães Filho. Alfonso de Guimarães Filho nasce em 1918 e morre em 2008. Ele vem de uma família, como eu coloquei hoje no meu story, ele vem de uma família de escritores. É impressionante a família desse homem. Aqui é impressionante. Ele é sobrinho neto do Bernardo Guimarães, o escritor romancista, romântico. Ele era filho do Alfonso de Guimarães, o grande poeta simbolista, e ele também era irmão. Amém, padre. Amém, padre Silmar. Seja bem-vindo, boa noite para o senhor. Ele é irmão do grande, esse está bem esquecido, o João Alfonso, contista e romancista, mas como contista é muito, muito bom. E é pai de Alfonso Henriques Neto, poeta, que está vivo no momento. Já é um senhor, mas está vivo, então veja aí que é uma família de escritores, É de assustar a família do homem. Aqui tem um pouco da biografia dele, vou ler rapidinho, Nascido em Mariana, Minas Gerais, em 3 de junho de 1918, O nome dele realmente é Afonso Henriques de Guimarães, eu acho que tem Júnior Filho no final, Cadê? Ele se casou com Dona Zenaide, Zenaide Silvina, aqui é a mãe e pai, que eu já falei. Mas ingressou no jornalismo na capital mineira em 1934, exerceu em 1943 as funções de diretor auxiliar da Rádio Confidência, em 1946, interinamente as de diretor. Casou-se em 17 de julho de 1943 no Rio de Janeiro com Imirene de Souza Pape. E aqui ele diz, o casal teve 3 filhos, Afonso Henriques Neto, que é o poeta, Luiz Alfonso, artista plástico, e Diná Guimarães, antropóloga e escritora. Enfim, a família continua gerando escritores e artistas. Ele trabalhou também como auxiliar de Juscelino Kubitschek no governo de Minas Gerais e na presidência da República. Assumiu em 1958 o cargo de adjunto
o cargo de adjunto de procurador, hoje subprocurador-geral do Tribunal de Contas da União, aposentando-se em 1972. Residiu durante vários anos em Brasília, e aqui já falei e tal, né? E fala também dos prêmios e tudo mais. Então aí tem um pouco da vida, da história dele. E o primeiro livro dele, é interessante que o nome do primeiro livro é da década de 35, 39, foi escrito aí, publicado em 39. O primeiro livro chama-se Lume de Estrelas, e o prefeito em 1976, né, um ano depois que eu nasci, o prefeito Marcos Tamoio do Rio de Janeiro assinou o decreto em que se deu o nome de seu livro de estreia, Lume de Estrelas, à então Rua Esperança, na região administrativa do Meier. Então veja que coisa bacana isso, né? Uma rua chamada Rua Lume de Estrelas. Essa coisa da beleza do nome das ruas, né? O Manuel Bandeira tem um poema que ele reclama que vão mudando o nome das ruas de Recife, porque os nomes das ruas de Recife antigo, aquele Recife que Manuel Bandeira viveu, né, no século XIX, Bandeira nasce em 1886, então aí ele ainda era menino antes da virada do século, do 19 para o 20. Então, Rua da Aurora, né? Rua do Cais da Aurora, né? Rua da União, um nome bonito de rua. E ele reclama que teriam mudado, mas graças a Deus não mudaram. Aqui em Salvador tem um nome de rua que eu já tentei colocar num poema e não consegui ainda. O nome já é poético, né? É na Pituba, chamado Rua da Espera. Bonito o nome, né? Rua da Espera. Bom, o Lume de Estrelas, os poemas são bem longos. Tem aquele poema, se vocês, quem acompanhou a última live, eu falando de Afonso Frederico Schmidt, aquele poema derramado, o verso longo, a salmodia. Esse Lume de Estrelas é todo assim, né? Mas eu vou começar com outro poema, com o livro O Unigênito, de 1946-47. O nome logo remete a Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aqui uma coisa que eu quero destacar é o seguinte: ele faz poesia católica, mas não faz poesia boba católica. Veja o que eu estou querendo dizer. Tem muita coisa que muito poeta hoje fazendo poesia, né, ou pelo menos aprendiz de poeta, e faz aquela poesia que parece que foi escrita há 200 anos atrás e ruim, de forma ruim, né? Uma imitação barata, uma imitação ruim dos nossos clássicos. Estamos em 2022, então repetir isso é falta realmente de conhecimento literário e de domínio estético da língua. E aqui não. Uma das coisas que a crítica mais elogia em Alfonso de Guimarães Filho é o domínio das formas fixas e o domínio do verso livre. O homem tinha um domínio assim, quando você vou ler sonetos dele aqui, vocês vão ver, é uma coisa maravilhosa. É um dos grandes poetas da língua e um dos grandes sonetistas da língua. E soneto, quando for ler o soneto, eu falo mais um pouco do soneto. Mas esse poema é o poema que abre o livro O Unigênito. E o nome do poema é Este é o Reino. Reino está sempre com inicial maiúscula, eu vou adiantar algumas coisas. A palavra caminho está com inicial maiúscula e a palavra criança, né? Isso quer dizer o quê? Está chamando a atenção para essas palavras que não são palavras comuns na economia do poema. Então, este é o reino, aqui paira uma estrela e anuncia a esperança. Esperança também está com letra maiúscula. E anuncia o caminho, este é o reino. Há uma porta ora oculta, sempre oculta. Entretanto, os teus olhos a pressentem, as tuas mãos se esvanecem ao tocá-la. Este é o reino que esperas na alegria, na angústia, na vigília, no pranto, na morte. Este é o reino onde dorme a criança, entre palhas, sorrindo, para a noite que a cerca, para a estrela que fere o sossego da noite com sua luz inocente, para a vida. Este é o reino onde dorme a criança, e na estranha fronteira nos quedamos suspensos, como se escutássemos um respiro, um vagido ou a angélica, saudosa música do céu caída, ressonância talvez do silêncio estelar. Veja a forma dele anunciar a encarnação do Verbo. Né? Não tem nada
Não tem essa xaropada boba, né? Essa falta de treino com a palavra e com as imagens. Veja, eu vou pedir sempre a atenção de vocês para ver como é que ele constrói a coisa. É sempre diferente. É o que eu chamo de viés linguístico diferente. Ele tem sempre essa precisão e essa grandeza da construção. Então, ele anuncia, aqui é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E veja como ele anuncia de forma completamente nova, né? A criança é o Cristo, a esperança com maiúscula é o Cristo, né? E veja que este é o reino. Cristo é o reino, né? É Deus encarnado. Vamos para o próximo poema. Esse próximo poema é uma pancada. É também esse em verso livre, né? Que sabes tu? É o nome do poema. Vou ler e depois comento. Que sabes tu da solidão dos apóstolos diante do crucificado? Da solidão de Maria diante do crucificado? Da solidão das gentes? Da tua solidão diante do crucificado? Ah, chora tu mesmo sobre a tua própria solidão. Chora tu mesmo sobre o teu próprio deserto, sobre as tuas próprias lágrimas, sobre o teu desamparo. A noite sopra, treva no teu coração. A noite devora as últimas luzes e é tudo mais vazio. E nenhum caminho há para quem esqueceu o caminho. E nenhuma porta se abre para quem viu dissipar-se a porta. Tanto caminho quanto porta estão com iniciais maiúsculas. Isso aqui é uma cacetada. Veja, ele começa perguntando e termina. É uma pergunta quase que acusatória, né? Mas no bom sentido, não de acusação demoníaca, mas apenas para estremecer nossa fé, estremecer nossas bases, né? Ele diz, virando mesmo, né? Que sabes tu da solidão dos apóstolos diante do crucificado? Da solidão de Maria diante do crucificado. Aqui eles, tanto os apóstolos quanto Nossa Senhora, eles estavam realmente... Cristo morreu. Toda a vida, toda a esperança havia naquele momento, havia morrido. Né? Então é uma solidão sem Deus. É quase uma solidão sem Deus. É terrível. É uma coisa tremenda. Né? Por isso que ele logo começa indagando. Quer dizer, a conversão é a conversão a Cristo, a Nosso Senhor Jesus Cristo. Ser católico é um negócio muito sério. Né? Com Deus não se brinca. Por isso que ele pergunta, e eu li de forma incisiva, porque ele está perguntando isso. Né? Que sabes tu diante de Deus morto? Né? É um negócio muito terrível. E os dois últimos versos finais, eu até puxei aqui uma anotaçãozinha, né? Marquei, porque são tremendos, como diz o que dizem os dois versos finais. E nenhum caminho há para quem esqueceu o caminho. Está vendo como a solidão é terrível diante de Deus morto? Né? Não há outro caminho. É Ele o caminho. Sem Ele, o que nos sobra? Treva e inferno. E o outro verso diz, e nenhuma porta se abre para quem viu dissipar-se a porta. É exatamente isso, a solidão terrível diante da falta de esperança total, diante do Cristo morto. Mas eles não sabiam, tem que contar com isso, com essa leitura, que ele ressuscitaria. Entende? Se eu tiver muito rápido, vocês podem dizer sim, não, viu? Agora vamos passar para mais um próximo poema. Os poemas às vezes são muito longos, grandes, e aí eu não vou poder conseguir ler, né? Senão eu vou gastar 1 hora só lendo o poema. Pronto, esse aqui é uma outra pancada. Chama-se Oração de Cada Dia. Está em verso livre também. Eu vou ler, esse é um pouquinho maior, mas prestem atenção nas imagens novas e na sinceridade profunda do poeta diante de Deus. Oração de cada dia. Aqui estou, nu e cego. Aqui estou, junto à água que não vemos e é eterna. Aqui estou, junto às portas que não se abrem nem se fecham e estão sempre ao alcance das mãos humildemente paralíticas. Aqui estou, junto aos velários que não se descerram e todavia resplandecem, longe, numa cidade que sempre me inquieta. Aqui estou,
não para o batismo que já me propiciaste, e nem para que novamente molhes de luz este corpo, aflitivo no seu isolamento. Aqui estou, não para que de repente clamem os coros, varrendo o pó dos tempos e se erguendo línguas de fogo à própria eternidade. Aqui estou, não para que súbitas aleluias inflamem as pedras e me removam, não para que um grande soluço devaste a vida, derrubando a noite, a estranha, a latejante, a espessa, a transparente noite. Aqui estou, não para que dos ladrilhos se levantem milhões de braços asfixiados, nem do singelo adro 100.000 bocas gritem como as trombetas derradeiras crescendo contra as montanhas impassíveis e as sombras impassíveis. Aqui estou, não para me desgrenhar ou para amaldiçoar, não merecera tanto, nem para ferir com as mãos ingratas teus olhos e teus flancos, ou desaparecer no teu silêncio como a chama em vão castigada pelo vento, e que no próprio vento se desfaz e amortece. Aqui estou, nu e cego, para permanecer. É de arrepiar esse poema. As palavras no teu silêncio, teus olhos e teus flancos também com inicial maiúscula, ou seja, é o Cristo, ele está diante do Cristo, e ele diz que diante dele aqui estou nu e cego. Nu não fisicamente, mas espiritualmente falando, né? Nu porque Deus é a transparência total. Diante de Deus nós não temos como esconder nada. Então aqui ele está fazendo uma oração de cada dia, como é o título do poema, e ele está se desnudando completamente no exame de consciência diante do nosso Senhor Jesus Cristo. É um negócio muito brabo, né? É terrível. Você não pode mentir para Deus. E é exatamente o que ele está falando aqui. Aqui estou nu e cego. Cego porque nós jamais, né, da terra, o Aldo Matos está perguntando, eu falei antes, Aldo, você entrou depois, é o Alfonso de Guimarães Filho, é tudo sobre ele, viu? Alfonso de Guimarães Filho, o livro é esse aqui. Só a noite é que amanhece. Então ele aqui está diante do Cristo, se desnuda inteiro espiritualmente, né? E cego, porque, como diz a tradição católica, Cristo se encarna, Deus manda seu Filho se encarnar e sofrer sua paixão para que pudéssemos ver o rosto de Deus. Ele não é exatamente simbolista, é Alfonso de Guimarães Filho, Aldo, não o pai, é o filho aqui. Então, veja que cego porque nós podemos até, digamos assim, cognitivamente, ter alguma ideia de Deus. Deus Pai. Deus Filho, nós temos que crer, né? E achamos a chave de toda, na verdade, de toda a vida espiritual, né? Onde você virar, você vai encontrar o Cristo, né? E ele está realmente, ele fala que estou nu e cego e vai fazendo uma lista, né? Não isso, não aquilo, mas no final ele fecha o poema. Aqui estou nu e cego para permanecer. Não quer sair de perto do Cristo, né? Por sinal, hoje, a palavra hoje na igreja foi Marta e Maria, né? Aquela parábola, aquela passagem de Marta e Maria, que na verdade não é uma parábola, é uma passagem com o próprio Cristo. E Maria se senta aos pés, e as duas são irmãs, Maria se senta aos pés do Cristo, né? A única coisa necessária. Aqui ele está fazendo a mesma coisa, né? Nu e cego. É um poema terrível, né? Vamos passar para mais um. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu fui marcando aqui, né? Eu risco os livros todos, eu sou um... Não, mas tem um que eu quero ler, eu quero até dedicar a um casal, né? Um casal amigo meu. Eu quero dedicar, porque esse poema também é uma pancada. Só tem que achar o poema. Veja, um poeta desse naipe, dessa grandeza, e esse poeta, no Brasil, na década, ele começa a publicar a partir da década de 40, né? Veja que esse poeta, ele não tem medo nem vergonha de escrever isso que eu acabei de ler, né? Se posiciona mesmo, né?
Eu sou católico, estou fazendo poesia católica e estou tentando fazer a melhor poesia católica. Isso é realmente muito, muito bom isso acontecer. Não estou achando é o poema, esse aqui, achei. Chama-se Soluço. E está no livro, deixa eu achar o nome do livro, né? Até uma boa parte da obra chama-se O Irmão, é de 1943 a 1949. O Irmão porque é bem na época, em 44, o irmão dele, o João Alfonso, o contista e romancista, morreu aos 44 anos. Né? Foi uma perda muito brusca, muito difícil para ele. Então, Soluço é também verso livre. E eu dedico esse poema ao casal Nanda e Cláudio Aprígio. Né? Eles estão nesse momento ocupados, não poderão participar aqui, mas o poema é dedicado a eles. Vejam que poema. Soluço. Contra o pó, contra a noite e a treva, a grande cega, eu soluço, Jesus. Contra a estrela e contra a pedra e contra a igreja e a torre, e contra os pássaros e contra os rios, eu soluço, Jesus. Contra os mortos e contra os doidos e contra os paralíticos, cujas mãos nem podem mesmo desejar uma estrela, contra os mendigos, contra os doentes e contra os aleijados, eu soluço, Jesus. Ai, o vento a repetir nas colinas da noite num soluço, Jesus. Contra a injustiça e contra o ódio, contra a impiedade e contra o medo, eu soluço, Jesus. Contra o abismo e contra a sombra e contra as casas e contra irmãos que se desconhecem, eu soluço, Jesus. Contra o silêncio e contra os que esperam a cidade de ouro, contra os que matam, contra a morte, contra a estranha morte, eu soluço, Jesus. Jesus, soluça a vida em cada partícula infinitesimal. Que poema, hein? Ou seja, Cristo é o fundamento da realidade. Né? Quando ele diz contra, ele não está dizendo jogando contra algo, né? Mas contra no sentido de, assim, tudo que eu posso é colocar Cristo em primeiro lugar em tudo que vem contra mim. Né? O pó, que tudo se desfaz, aqui pó no sentido de que tudo está passando, tudo está se desfazendo. Né? A noite, a treva, pode ser noite e treva de desespero, da angústia, né? E também a própria treva infernal, né? Contra a própria realidade, a única coisa que pode abri-la e a única chave, né, é o Cristo. É Deus encarnado. Né? Por isso ele termina, tanto que ele coloca entre parênteses, Jesus, soluça a vida em cada partícula infinitesimal. Ele é o próprio fundamento da realidade. Né? A Mariana dizendo, eita, esse poema é uma pancada, né, Mariana? Fala a verdade, Mário. Esse poema é uma pancada. Então, dá vontade de parar de ler agora, né? Depois de um poema desse, vou ver se eu leio aqui pelo menos um soneto agora, né? Um poema pequeno, bem pequenininho e metrificado. É exatamente, Mário, ato de fé sobre ato de fé. É lindo mesmo, impressionante, impressionante. Não, eu vou ler dois então. Um chama-se O Canto. O canto no sentido de a poesia, né? A própria poesia, a construção e a escrita de poesia. É também um poema em verso livre, versos longos, né? O canto. O canto, mesmo que seja para que a noite desça sobre a alma. O canto, mesmo para que cesse a vida. O canto, mesmo sem esperança. Mesmo que as estrelas caiam sobre antigas torres onde ficaram sombras de mortos soluçando, e as crianças sejam impuras, e as mães não me recuperem a infância, mesmo que o coração não possa reter uma só nota da área angélica, nem conduzir consigo para a sombra a palpitação de coros inefáveis. O canto, mesmo que seja para que a voz permaneça amarga e inapreendida,
mesmo que seja para que o sonho se asfixie lentamente e reine para sempre a solidão feroz dos píncaros desertos, dos rochedos, da treva. Aqui ele faz uma profissão de fé, né, na poesia. Eu vejo muitas pessoas reclamando, gente que está iniciando a escrita, de quem ninguém me lê, eu não tenho com quem conversar, e aqui ele está realmente colocando isso acima de o canto acima dessas coisas menores, que ele considera menores, mesmo, né, mesmo que não tenha esperança, né, mesmo que a noite desça sobre a alma, mesmo assim ele continuará escrevendo. Né? Mesmo que as crianças sejam impuras, né, e as mães não recuperem a infância, mesmo assim ele continuará cantando. É uma afirmação, a profissão de fé, uma afirmação da esperança da poesia no mundo, né? Vamos ler um soneto. Sim, tem um poema, tem um livro, né? Chama-se Uma Rosa sobre o Mármore. É uma bela imagem, né? Uma Rosa sobre o Mármore, é de 1953 e ele dedicou à memória de meu pai. Quando ele nasce, logo após, né, o pai dele morre em 21, ele nasce em 1918. Então ele tem ali 2 anos de idade. Então ele não conviveu e não conheceu o pai. Né? E quando o pai morre, eles passam muitas dificuldades financeiras, porque ele tinha muitos filhos. E o dinheiro era pouco. Ele era juiz do interior, mas naquele momento ali, em 1921, né, início do século XX, juiz não tinha essa moral toda como tem hoje. E ganhava muito mal, e ele tinha muitos filhos. Né? Por sinal, tem um poema de Drummond, eu não vou achar aqui, mas um dia eu prometo, vocês me cobrem e eu lerei. No início do século 1912, 13, 18, por aí, Mar de Andrade sai de São Paulo e vai visitar Alfonso de Guimarães. E Alfonso estava lá esquecido, abandonado, completamente esquecido, abandonado. E Mário fica encantado, né? Chora, se comove e tal. E Drummond escreve um poema lindo, um poema lindo, maravilhoso desse encontro. Né? Então aqui esse livro, Uma Rosa sobre o Mármore, de 1953, Alfonso de Guimarães Filho não conheceu o próprio pai, no sentido de conviver com ele e tal. Né? Quando ele morre, ele tinha 2 anos no máximo. E ele escreve vários sonetos, está em algarismo romano, e ele vai até o 29. São 29 sonetos. Eu vou ler o de número 9. Né? É de doer o coração. É um filho falando para o pai que ele não conheceu, e o pai é um dos maiores poetas da língua portuguesa. Né? Ele diz: sobre o meu berço, em horas já distantes, por certo com ternura te curvaste, e em mim, que não te vi, assim ficaste, sombra por entre sombras vacilantes. Mas como te fixar, se tudo agora se esfuma suavemente e assim se esvai? Pois quem me dera figurar-te, Pai, e junto a mim reter-te nesta hora, em que a infância regressa com a presença que só ela possui, e esta cidade se povoa de doce encantamento, enquanto a noite depõe sombra imensa no cabeço dos montes e a saudade passa no ar, tangida pelo vento. Olha que imagem final, belíssima, né? Então, essa primeira estrofe, a saudade passa no ar, tangida, tocada pelo vento. Né? Coisa linda. A primeira estrofe realmente é de doer o coração, né? Porque ele diz, ele está imaginando o pai se debruçando sobre o berço dele. Sobre o meu berço, em horas já distantes, né? Que ele está escrevendo um poema aqui na década de 50, no início da década de 50, o livro é publicado em 53, então ele está falando de 1920. Né? Sobre o meu berço, em horas já distantes, por certo com ternura te curvasse. Né? O pai olhando o filho, e em mim que não te vi, assim ficastes. Olha só que imagem. Ele tem a imagem imaginada do pai. Né? A imagem mais profunda que ele tem é uma imagem que ele imaginou do pai se debruçando numa noite sobre o berço dele. Coisa linda, né? E em mim que não te vi, assim ficaste. Sombra por entre sombras vacilantes. E a segunda estrofe ele já coloca um pouco do como fixar ele, né? Como guardar na imagem
essa imagem do Pai, que é uma imagem imaginada por ele, né? Mas como te fixar se tudo agora se esfuma, né? Suavemente assim se esvai. Veja, a palavra esfumar está bem perfeita, perfeitamente colocada aqui. Na pintura é quando você faz aquele esfumamento, né? Fica aquele sombreado. E a memória funciona assim, né? As coisas vão ficando nebulosas, esfumaçadas, né? Esfumar mesmo, de fumo, né? É assim que vai ficando a memória. Então, mas como te fixar se tudo agora se esfuma suavemente e assim se esvai? Está passando, né? Pois quem me dera figurar-te, Pai, e junto a mim reter-te nesta hora em que a infância regressa com a presença que só ela possui. Ou seja, a presença do Pai que ficou na infância. É só a infância que mantém a presença do Pai. É lindo isso, né? Coisa forte. Então agora, vamos para mais um poema. Uma coisa, vocês viram aí o verso livre, o verso metrificado, ele joga bem nos dois campos. E eu vou ler mais um poema, deixa eu ver aqui. Eu estou lendo poemas de... A Rita está dizendo, né? Só quem passou por isso sabe o que é exatamente isso. É exatamente isso. Porque poesia, na verdade, é a linguagem artisticamente trabalhada, né? E ela é densa. Muitas vezes é um poeta que está tratando de temas muito sutis, né? De questões profundas de fé, profundas do sentimento interior também, que é muito complexo. Nós somos muito complexos, a gente sente determinadas coisas, a gente não consegue nem dar nome, e o poeta consegue aí dar nome para tudo isso, né? Então, o poeta, muitas pessoas me falam, mas eu não tenho paciência com poesia. Mas veja, na poesia como na vida, você tem que ter paciência de algum modo, né? As pessoas acham que prosa é mais fácil, mas, por exemplo, pegar uma prosa de Clarice Lispector. Clarice está tocando em coisas muito delicadas ali, na grande maioria das vezes, né? Está falando de epifania. Mas vem cá, o que é uma epifania, né? Então, assim, não é todo mundo que vai conseguir entrar naquilo e ler, acha que pode até ser bonito, porque a Clarice escreve de forma belíssima, né? A língua canta na escrita de Clarice. Mas assim, e o significado profundo? Tem que ter paciência, né? Tu pega um poeta desse, tem que ver 2, 3, 4 anos para conseguir, né? Dependendo de sua idade até. Se for uma pessoa com 20 anos, ele está falando da encarnação de Cristo, a não ser que você seja santo, né? Que é outra coisa. Mas no meu caso, um pobre mortal pecador, então eu tenho que ter muita paciência e lendo aos poucos, né? Eu entendo de muita poesia lendo muito devagar e muito lentamente mesmo. Foi muito difícil, não é assim da noite para o dia. Comecei, peguei e entendi, né? Levei tempão lendo, convivendo, sem entender nada. Eu sempre dou o exemplo do primeiro livro de Drummond que eu comprei, eu tinha 17 anos. 16, 17 anos. Né? Juntei meu dinheirinho e na época era por reembolso postal, década de 90. Reembolso postal você comprava em determinados catálogos, né? Ou no Círculo do Livro, esse foi no Círculo do Livro, ou então na É de Ouro, que chegava a Bom Jesus da Lapa. Estamos falando de Bom Jesus da Lapa da década de 90, né? Não tem livraria, não tem biblioteca, não tem nada disso. E aí eu comprei A Rosa do Povo, fui farejando, né? Feito um cachorro louco, farejando literatura. Cheguei a Drummond, comprei o livro A Rosa do Povo, peguei A Rosa do Povo para ler. Me lembro de ter saído, quando eu peguei no correio, saí olhando, cheirando o livro louco, né? E ele começa assim, acho que é um dos primeiros poemas, se não o primeiro, é um dos primeiros, né? Não rimarei a palavra sono com a incorrespondente palavra outono, rimarei com a palavra carne porque todas me convêm. Para mim hoje é claríssimo como água. Aos 17 anos não era. Falei, o que esse cara está falando? Pelo amor de Deus, não sei nada disso aqui. Fiquei, mas foram anos para até entender que a coisa é muito simples, não estava dificultando as coisas, eu é que não sabia, né? Então tem que ter paciência mesmo. Esse negócio de pressa não vai adiantar fazer nada com pressa, né? A não ser coisas muito práticas. As coisas do conhecimento e da sensibilidade tem que ter tempo, né? As pessoas leem muitos livros hoje, mas assim, e o tanto foi que você conseguiu entender e perceber? Por exemplo,
Eu volta e meia, volta e meia, eu estou retornando às confissões de Santo Agostinho. E quem me ensinou isso foi o Padre Gilson Magno. Eu volto e tomo um susto. Mas é porque eu não vi isso antes. Porque você não estava preparado espiritualmente, meu querido. É exatamente isso. É como o catecismo. Você volta, né? O catecismo não é para criança. O catecismo... Cadê o meu catecismo? Está na sala, não está aqui. Você volta e retorna, assim, você está falando de mistérios que mudam o eixo da própria vida. E não estou falando brincadeira, né? No poema que eu acabei de ler, que a Mari comentou, né? Ato de fé sobre ato de fé. Veja, é um poema contra tudo, contra todas as coisas, ele soluça. Não é nem diz, ele soluça Jesus. Né? E, segundo a tradição católica, Cristo é o homem novo, Deus encarnado. Né? Católico que não acredita nisso não é católico, é católico de BGE. E é, ao mesmo tempo, um homem perfeito. Biologicamente também perfeito, espiritualmente perfeito e biologicamente. É um homem melhor mesmo. Na carne falando, né? Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Então, ou a pessoa é santa, com muito cedo, como tem santos criança, ou então é o caminho lento de cada um, né? Que é o meu caso. Como eu costumo brincar, né? A lenta e longa marcha de um idiota até o entendimento, né? É o meu caso. Aos 47 anos vou entendendo um pouquinho as coisas. Então vamos ler mais um poema, agora A Princesa, né? Esse em verso livre também, e está no livro Aqui, que foi escrito entre 1944 e 1960. Né? A Princesa, é verso livre também. Foi quando, entrando a grande nave, de repente tive a visão maravilhosa. Sem que me contivesse, gritei, és a princesa. Uma luz viva e multicor brilhou na abóbada. Foi se perder no teto onde uma pintura ingênua exibia anjos irremediavelmente tímidos e tortos. Esbateu-se nos nichos e retábulos. Ele está falando dentro de uma igreja, né? Ele está falando de Nossa Senhora. Sem que me contivesse, és a princesa. Mas que princesa seria e de que oculto império? De que extinto reino, não sei. Mas havia 7 estrelas loucas nas suas 7 vestes. Uma pureza nupcial revestia seu rosto pálido e distante. Brancura amanhecente de rosa, odor de nuvem, música, remota música. Tornei, és a princesa. Minha voz era imperativa e ela sorriu acaso. Princesa, porventura, egressa de uma longínqua era, ou de um grande túmulo, ou de uma catacumba subterrânea num país perdido entre a lenda e o silêncio? Princesa, porventura? Mas, diante dela o templo era mais belo, a nave era mais alta, e de certo havia um coro qualquer salmodiando ao longe. Meus joelhos se dobraram, mas eu resistia. Meus olhos se dobravam lentamente, até que esse coro angélico, ou a visão maravilhosa, me fez curvar-me lentamente e pousar a cabeça nos ladrilhos, enquanto és a princesa. Mãos distantes acariciavam faces há muito idas. Ele tem um ritmo incrível, né? Um ritmo incrível. Esse eu não vou comentar nada, vou deixar no ar. Falando de ritmo, eu vou ler agora um poema, realmente tem um ritmo impressionante, que é Vestíbulo, e já é mais para o final desse livro aqui, né? Do livro que eu falo, desse livro, Só a Noite é que Amanhece. Mas dentro desse livro ele está no volume, dentro desse volume ele está no livro Discurso no Deserto, que foi escrito entre 75 e 1981. Ele diz vestíbulo. Atentem para o ritmo. Né? Primeiro o ritmo, realmente o ritmo. Mari está dizendo, pena ter que ser agora, obrigado, João, pela janela. Não pare. Muito obrigado, eu que agradeço, Mari. Seja sempre bem-vinda. Obrigadão mesmo. Então reparem no ritmo, né? A pausa, a ida, a volta, né? Poesia tem muito a ver com música, não é só música, é tudo junto, né? Música, conteúdo, linguagem, acima de tudo linguagem, né?
uma boa linguagem, uma linguagem trabalhada artisticamente. Então, vestíbulo. Há um vestíbulo. Sentes que há. Sentes que a vida vai abrir-se, polpa de sonho e de um real áspero e insano. Sentes que alguma porta se anuncia, ou clara, estranha, redentora escada. Sentes e queres chegar além. Agora te olhas num espelho de muitos anos. Há muitos anos perdido, há muitos anos cego, como tu. Sopra qualquer ausência que nem sabes. Sopra. Altas vigílias, altas, fluida e certa verdade que o real funde ou disfarça, funde ou conturba, altas, terríveis solidões. Há um vestíbulo. No limiar contemplas o silêncio, ou é apenas o lúcido silêncio? Né? Aí o vestíbulo já entra no domínio do símbolo, né? É como se fosse, se há um vestíbulo, sente que há, né? Um quarto, um salão, e aí pode ser também uma antessala do paraíso, né? Nós estamos falando de um poeta católico. Sentes e queres chegar além, quer ir a mais desse vestíbulo, né? Agora te olhas num espelho de muitos anos, ou seja, ele está fazendo ele está olhando a si mesmo na sua própria história, né? Narrando a si mesmo a sua própria história, né? Há muitos anos cego, como tu. E a cegueira aqui não é só simbólica, não. Ele começou a perder realmente a visão nos últimos anos de vida. É o poeta Alfonso de Guimarães Filho. Né? Há um vestíbulo. No limiar contemplas o silêncio. Veja, a palavra contemplar o silêncio é muito forte, né? Ele não está... Poderia... A imagem muito comum, que é batidíssima, quem escreve poesia, por favor, não use isso. Ouvir o silêncio. Isso aí não se usa mais, né? É muito batido. Mas contemplar o silêncio, você está num estado realmente de alta contemplação. Quase mística, está beirando a mística já. Né? Então, vamos mais a um poema. Eu separei tanto poema, mas tem uns poemas muito longos. Grandes mesmo. Tem um chamado Todos os Mortos, por exemplo, que é imenso, mas é um negócio bonito que é... Bom, vou ler esse então. Leio esse ou leio um? Vou ler um menor, né? Para não ficar tão grande, também estamos caminhando para o final. Eu agradeço a vocês aqui, né, ficarem até agora. Vou ler um chamado Distraidamente. E está no livro... Deixa eu ver em que livro ele está. O livro chama-se Aqui, escrito entre 1944 e 1960. Aqui a questão, veja como ele fala da morte. Vocês notaram até agora que o tema dele é sempre, quase sempre, um tema elegíaco, né? Elegia é um poema fúnebre para alguém que faleceu, que morreu. E quando a crítica diz tom elegíaco, quer dizer assim, das coisas que já passaram, das coisas, ou vendo esse passar das coisas, né? E tentar captar isso no poema. Que é um tema, na verdade, que atravessa a poesia de todos os séculos. É um tema humano, na verdade, né? Não é só da poesia. Se pegarmos, por exemplo, um épico, né? O épico é considerado o primeiro livro de poesia da humanidade, o Gilgamesh, né? O Gilgamesh, como se diz em português. E ele, sei lá, é 3.000, 4.000 a.C. É muito velho. E lá conta-se a história do rei Gilgamesh. Né? E ali já está contando a história da busca pela eternidade, da busca da eternidade em vida. Né? Ele vai atrás dessa eternidade em vida. Já se fala do duplo também, né? A questão do sósia, que os modernos retomam. No século XIX retoma esse tema também, e tal, principalmente entre os prosadores. E aqui o poeta todo ele tem esse tom elegíaco, né? As coisas que passam. Ele canta, quase que, digamos assim, é um cantor da morte. Morte nesse sentido do que passa de pessoas que morreram. Mas nesse poema, que exatamente é um poema pequeno, veja como ele vai falar da ausência de alguém, né? Chama-se Distraidamente. Distraidamente, disquei para o teu apartamento. Distraidamente.
Que coisa haverá mais triste que um telefone soando na distância, sem resposta possível? Foi então que de súbito caiu em mim a sensação da tua ausência. Ah, amigo, distraidamente deixei o telefone soar, 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 como se fosses responder acaso, como se de alguma parte, não sei de onde, surgisse de novo a tua voz alegre, o teu riso jovem. Cheguei a ouvir teu riso. Ah, amigo, distraidamente, como que à espera em que astro atenderias, distraidamente, assim fiquei. Aqui a ausência dói mais, né? Ele quase que esqueceu que o amigo havia morrido, liga para o apartamento, lembrando aqui que, como eu falei, é da década de 44 até 60, então é discado mesmo, né? Telefone discado. Ele esquece e o amigo já está morto. E o telefone toca, toca no vazio da sala. Né? E aí dói, né? Ele, a partir desse vazio, dessa ausência, ele recompõe toda a imagem do amigo, né? Cheguei a ouvir teu riso. Né? É assim, veja, essa insinuação da ausência, nesse contexto, a ausência transparece mais forte ainda do que se ele dissesse diretamente. Entende? Então, ele sugere em vez de dizer de forma objetiva. E a sugestão aqui dói mais, né? Então estamos caminhando para o final. Eu vou ler mais um poema. Dá tempo também a alguma pergunta, se vocês tiverem alguma pergunta. Né? São muitos poemas, poemas longos, poemas às vezes... Tem uns poeminha curto, mas na grande maioria das vezes são poemas longos. Poemas densos, né, que às vezes não funciona, tem que ser lido e explicado longamente. Eu procurei os mais, digamos, acessíveis, né, porque assim funciona, não dizendo que vocês não entenderiam, mas é porque fica mais fácil a nossa comunicação e a nossa... E eu também não vou cansar tanto vocês, né, ficar com poema chato, poema longo, demorado e poema que ninguém entende nada. Já sabendo que o poeta é um poeta denso, né? Pronto, eu vou ler então agora. Deixa eu ver onde é que está esse poema. Chama-se O Dia. Né? Acho que ele está nesse mesmo que eu acabei de ler aqui. Ele está O Habitante do Dia. É de 59 a 63. 1959 a 1963. A escrita, né? A cada livro ele coloca isso. O dia. Mas que queres de mim? Eu perguntava. E Deus me respondia em tal linguagem que, sem nunca entender, eu procurava. E cego embora, e triste embora, eu lia, pois Deus me acenava com uma paisagem dissolvida em azul criptografia. E eu lia em já nem sei que caracteres, hieróglifos pungentes, nos sangrantes textos do sonho, e então, Deus, que me queres? Era um barco a oscilar num mar de espessa névoa. Era um barco pelas anelantes costas buscando a luz em que amanheça. E lá me ia como se vão sonhando os hierofantes, tardos adivinhos, nas nuvens e nas águas soletrando. E sempre em mim, que queres? Percutia uma voz que chegava dos caminhos atrás dos quais devia estar o dia. Termina de forma maravilhosa, né? E ele está sempre perguntando a Deus. Isso aqui é aquela relação mesmo. O que Deus quer de nós, né? Porque em vez de falar o que nós queremos de Deus, não, o que Deus quer de nós. Né? Isso é uma pergunta fundamental na vida espiritual, né? É terrível, na verdade. É uma pergunta... Porque senão a gente fica perdido. Por isso que é necessário ter vida de oração, vida sacramental e um diretor espiritual que vai nos guiando, né? Vá por aqui, não por ali, na vida espiritual. Que é uma vida muito difícil, né? Mas é a vida, como disse a palavra de hoje, a única coisa necessária. Né? Com o tempo, quem tem essa vivência mínima que seja, como eu,
você vai percebendo que é realmente a única coisa necessária. Né? Nós procuramos plenitude em mil e outros cantos, e essa busca de plenitude sempre fora de Deus. Né? E como disse um grande filósofo, hoje vivo, atuante, o professor Joel Gracioso, que eu até indico para vocês, basta colocar no Google que vocês vão achar, né? Não há plenitude fora do ser. Né? Não tem como se encontrar plenitude fora do ser, que é a própria plenitude. Ou seja, devemos caminhar para Deus. É por isso que ele faz a pergunta, mas que queres de mim? Eu perguntava, né? E Deus me respondia em tal linguagem que, sem nunca entender, eu procurava. Porque Deus é simples, nós somos confusos, né? Colocamos muitos obstáculos entre nós e Ele, nós é que colocamos. Né? Ele quer tirar, e a gente fica colocando empecilhos. Né? Ele vai dizer da linguagem que Deus usa. Né? E eu lia em já nem sei que caracteres. Né? Hieróglifos pungentes, hieróglifos aquela escrita egípcia, né? Nos sangrantes textos do sonho. É onde ele buscava ler. Né? E aí, mais ou menos, ele dá uma imagem do que é essa linguagem, do que ele estava vendo. Era um barco a oscilar num mar de espessa névoa. É a nossa própria vida sem Deus, né? É um mar de espessa névoa. Já pensou essa imagem? É uma imagem que não é muito agradável, né? É bonita, mas não é muito agradável. Você na névoa, perdido num mar alto e com muita névoa. Era um barco a oscilar num mar de espessa névoa. Era um barco pelas anelantes costas, buscando a luz em que amanheça, a luz de Deus. Né? A imagem que ele dá dele mesmo, somos nós mesmos nesse mar buscando Deus, através da névoa. Né? E lá me ia como se vão sonhando os hierofantes, tardos adivinhos, adivinho e hierofante é a mesma coisa. Nas nuvens e nas águas soletrando, buscando na própria criação. Né? E sempre em mim, que queres? Perguntando a Deus. Percutia, né, de som, de percussão, percutia uma voz que chegava dos caminhos atrás dos quais devia estar o dia. Né? Que era o próprio Deus. Dizendo a ele. Então é isso, meus queridos. Muito obrigado por me aguentarem até aqui. Mais uma vez a capa do livro, Só a Noite é que Amanhece, do grande poeta mineiro Alfonso de Guimarães, filho. Eu disse que ele é filho do Alfonso de Guimarães, né? Um grande poeta simbolista, que nasce em 1870 e morre em 1921. Ah, Alexandre, você estava aí? Que bacana. Eu que agradeço, Alexandre. Obrigadão, muito obrigado. Obrigadão mesmo. Um abração para vocês. Obrigado por mais uma vez me acompanharem aqui. Tenha aí uma santa semana, uma semana iluminada por Deus, por Nossa Senhora, por Nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Né? Eu peço a vocês, quem não se inscreveu, se inscreva no canal do YouTube do Oratório Virtual. É Oratório Virtual TV. Né? Temos o YouTube, temos o site oratoriovirtual.org. Né? Dentro do site oratoriovirtual.org vocês vão encontrar a rádio online, o link para a rádio online. Né? Então temos aí um bom material. Quem não se inscreveu ainda, peço que nós precisamos, né, de mais de 1.000 inscritos para transmitirmos o nosso Christian Day, dia 19 de novembro, pelo YouTube. Então fiquem com Deus, até mais. Muito obrigado, Rita, muito obrigado, Janice, Alexandre, todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.